Saudações, amigos em guarda! Muito bem. Imagine onde você mora, sua casa, seu bairro, sua cidade, vai subindo, seu estado, o país. Vamos abranger o continente, o mundo, vamos sair desse universo e pronto. Chegamos no estado onde a gente olha e vê que... Sabia que essa é a ideia básica do Tai Chi Chuan? O Em Guarda está começando. Muito bem, amigos do Em Guarda, bem-vindos aqui na TV Osasco. E é muito verdade, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial das antigas, né? Tem um berço histórico, nossa, e ela conta exatamente isso. A base dela é a harmonia. Tudo que nós vemos, tudo que nós enxergamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós fazemos, o ritmo de nossa fala, desde quando acordamos ou quando estamos dormindo, tudo tem a ver com essa harmonia, tudo tem a ver com Tai Chi Chuan. E para falar disso, um grande mestre que tem uma linhagem espetacular, que vem da China e que faz um trabalho excelente aqui no Brasil. Mestre Gil Rodrigues, muito bem-vindo! Prazer recebê-lo aqui, mestrão. Muito bom estar aqui, Márcio. Opa, por favor. Bom, depois dessa apresentação que você fez de abertura, eu acho que eu não preciso falar quase nada, né? Mas é que eu aprendi contigo, meu mestre. Mestre Gil Rodrigues, ele vem de uma linhagem, eu falei no início, e fala dessa sua história, mestre, por favor. Bom, como você bem mencionou, o Tai Chi é uma arte marcial. A gente conhece o Tai Chi mais como uma atividade terapêutica, né? E ele também é uma atividade que traz benefícios, inúmeros benefícios terapêuticos, mas na sua origem é uma arte marcial. Então, eu represento aqui uma linhagem, que é a linhagem do mestre Chen Zijian, que é o meu Shifu. Eu sou a 21ª geração dessa linhagem, do estilo Shen, que é considerado, dentro do ponto de vista histórico, é considerado o primeiro estilo de Tai Chi organizado, sistematizado e reconhecido, do ponto de vista histórico, pelo governo chinês. E por ser a primeira linhagem, é o estilo que ainda conserva bastante os aspectos da luta, o aspecto marcial do Tai Chi. Mestre, eu estava conversando, o mestre fala, vem bombando um monte de situações. Eu estava conversando com os professores do Instituto Confúcio e a gente estava dialogando alguma coisa sobre cultura chinesa e tinha um aluno, um colega de mandarim, e ele pratica Kung Fu, e ele veio contar essa coisa de Wushu, Kung Fu, e tem um professor que é de Hubei, e ele falou, na China a única arte marcial de cultura é o Tai Chi Chuan. O Kung Fu não é. Você vê que situação? Que situação, hein? Mas é a questão que você está falando, pelo reconhecimento do governo. Na verdade, a gente tem dentro do Tai Chi, além da movimentação, dos movimentos e dos chutes e socos, a gente tem toda uma conexão com a filosofia chinesa. Isso, exato. Tem uma outra conexão com a medicina tradicional chinesa e tem uma outra conexão com o modo e o jeito de ver o mundo dentro da tradição chinesa. Então, é uma arte marcial que tem aí, enquanto estofo, alguns elementos culturais e filosóficos muito importantes. Então, quando esse amigo de Hebei fala do Tai Chi dentro desse contexto de cultura, é justamente por conta desses três elementos. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem linhagens do Kung Fu, como o Mei Hua, por exemplo, do mestre Xi, que é um mestre que cultiva e divulga bastante os aspectos culturais e tradicionais do Kung Fu. Eu acredito que ele falou do ponto de vista assim, até que ele abre alas, né? Sim. Seria o Tai Chi Chuan, seria o abre alas das artes marciais, né? do Wushu, né? Chinês, digamos assim. E claro, nesse leque temos aí todas as linhagens da família Kung Fu. Quando o mestre Gil fala do Mei Hua é o flor de ameixa do Tan Lan Chuan, que é o estilo louva-a-Deus
Não é isso, meu mestre? Isso, exatamente. Do qual o mestre também faz parte, né? Isso, e que inclusive teve um programa aqui também com o professor Márcio. Márcio Chifô, E a professora Raquel, exatamente. Professora Raquel, linha duríssima, não é verdade? E o mestre está lá, na Shaoxing. Shaoxing é um centro cultural, não é isso, mestre? Isso, que fica aqui no coração de São Paulo, fica ali no bairro da Santa Cecília. É um centro cultural que tem aí o Kung Fu como modalidade principal, o Tai Chi e o Qigong, e tem também outras atividades correlacionadas à cultura chinesa. Nós tínhamos antes da pandemia aí aula de língua chinesa, aula para estudar um pouco Confúcio, que é um pensador importante na tradição chinesa. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Lao Tse, que é um outro pensador importante na tradição chinesa. Então é um espaço dedicado à cultura chinesa. Não só às artes marciais, mas do ponto de vista mais amplo. A Shaoxing, ela tem desenvolve um papel, acredito eu, não falo pioneiro, porque eu não conheço, né? Não tenho essa autoridade para dizer, mas muito importante no cenário da arte marcial, exatamente por esse conteúdo, né? Exatamente, porque eu costumo sempre falar isso para os alunos. Isso vale para o Kung Fu, isso vale para o Aikido, isso vale para o Judô, isso vale para o Tai Chi. Aprender uma arte marcial japonesa ou chinesa, você vai entender muito mais a movimentação se você se aproximar dos aspectos culturais da civilização que criou essa arte marcial. Uma das coisas, mestre, que eu sempre admiro numa arte marcial de tradição, ou seja, vamos falar do japonês. O japonês, ele tem por padrão de sistema não aportuguesar, digamos assim, as aulas, a didática. Parece que os estilos da Coreia também mantêm alguns... As primeiras gerações, primeiras e segundas gerações mantiveram bastante. Porque é importante a linguagem e o som, principalmente no Tai Chi, o som é como a música, né? A gente ouve, nossa, tem que ter harmonia no cantar. Quando se fala um movimento em chinês, a forma, nossa, eu assim, ou é mão fechada, mão aberta, alguma coisa, não é isso? Rapidamente você identifica. Isso. Falar o nome das posições na língua tradicional, na língua original, seja ela o japonês ou o mandarim, dá pra gente condição de se conectar com uma dimensão da ancestralidade dessas artes marciais. Isso. Então, um dos meios que a gente utiliza para se conectar aos ancestrais dessa arte marcial é por meio de algumas expressões simples, até mesmo contar em mandarim na aula, dar alguns comandos em mandarim ou mesmo falar o nome dos movimentos em chinês dentro dos taolus. Então, são formas didáticas e simples de fazer com que nós, ocidentais, a gente consiga se conectar a esse aspecto mais da ancestralidade que tanto o Kung Fu quanto o Tai Chi pregam muito e honram muito, né? A gente vê, por exemplo, a capoeira, uma capoeira que tem toda essa tradição muito marginalizada no Brasil. Infelizmente, né? Muito marginalizada, quer dizer, mesmo na época dos anos 40, ela não era considerada esporte. A capoeira é considerada esporte coisa recente, né, mestre? Coisa recente. Porque sempre foi ligada às coisas, digamos assim, de ritos escuros, tenebrosos, que o brasileiro discrimina, né? Mas a arte da capoeira, ela tem essa linguagem ancestral. Exatamente. Muito rica. E tem uma coisa curiosa na capoeira que é os instrumentos, tanto o tambor e o berimbau que é usado na capoeira, cumpre esse papel de, sabe, de manter ou de estabelecer uma conexão com o praticante com o poder ancestral da capoeira. Estamos no século XXI, porém a nossa mente, o nosso espírito vai longe. E tem uma coisa que Shen Shifu falou, o seu mestre contou, é algo assim que se eu tivesse condições de bancar uma pesquisa, eu iria atrás. Que, aliás, ele veio aqui, inclusive, né? Sim, veio aqui. Tem um contou, programa dele gravado aqui também. Ele contou uma situação que eu falei, ninguém no Brasil ouviu isso, porque é uma informação que ele passou que, enquanto repórter, fiquei me mordendo e continuo, porque eu não tenho condições de ir a fundo nisso. Ele contou que os ancestrais, vendo as confluências dos rios, não sei se antes qual rio, amarelo ou não, mas tem uma parte, como tem aqui no Brasil, tem uma parte onde as águas se encontram. Sim. E lá, naturalmente, existe essa forma... Que é o Yin e o Yang, exatamente.
Isso é espetacular. Ele falou e tem que... foto disso, Nossa. foto aérea disso. Nossa! Eu procurei aqui no Brasil, falei, a literatura é muito pouca com relação a isso, então eu falei literatura assim, de conhecimento. Porque, no geral, a nossa mente ocidental só vê o Tai Chi para melhor idade, Sim. só para quem não tem mais atividade, condições físicas para executar, se torna uma terapia, digamos assim, Sim. que não atrai a juventude. Pois é. Márcio, só voltando nessa questão que você resgatou do Shifu Chen Zijian, você fez a abertura do programa falando dessa nossa conexão com o universo e com a natureza. Isso. Quando o Shifu trouxe esse exemplo do encontro das águas, e por meio da força das águas, elas vão se misturando e vão formando ali uma espiral, que é justamente a espiral que sustenta o Tai Chi, que sustenta o Kung Fu. Que vem aquele símbolo. Isso, que vem o símbolo do Yin e do Yang. Quando ele traz essa imagem, ele traz isso como uma expressão de da ordem da natureza, de uma ordem natural da natureza. Então, a ideia do Tai Chi e das artes corporais chinesas é fazer com que nós, praticantes, a gente estabeleça uma relação de mais qualidade, de melhor qualidade com o céu e com a terra, buscando integrar a força do céu e a força da terra no nosso corpo. Quando você faz, uma das posturas que você faz no Tai Chi, tem a ver, não é só uma postura, tem a ver com esse enraizamento. Exatamente. A gente tem uma prática, todas as linhagens têm, que é a postura do abraçando a árvore. Você pode fazer, em mestre? Português, que é basicamente isso, é manter os pés paralelos, joelhos flexionados e os braços mais ou menos na altura dos ombros. Abraçando a árvore. E aí você tem que tomar cuidado para o peso não ir para os joelhos, não é para sobrecarregar os joelhos. É para usar a articulação coxo-femoral e sustentar e manter. A intenção é que os pés mantenham conexão com a terra e o topo da cabeça a conexão com o céu. Então existe como que fosse um esticar. Exatamente. E a ideia é energia do céu entra pelo topo da cabeça, da terra pelos pés e vem para o centro, que é o Tanchen. Que todas as artes marciais japonesas e chinesas trabalham com essa ideia de centro de energia. E até mesmo no yoga também a gente tem esse elemento importante, né? Então, só para... Já que você abriu essa questão do Zijian. Nós estamos falando de uma energia que eu acredito tem sido fundamental para passar esse período, né, mestre? Uhum. E sobre o que você mencionou, Márcio, do Tai Chi como arte adequada para a terceira idade. Acho que a gente tem ainda muito trabalho a fazer para desconstruir um pouco essa imagem. O Tai Chi, sim, é recomendado para a terceira idade, para os mais velhos, mas ele também é super recomendado para os mais jovens. Tudo depende do estímulo que o Shifu, que o Lao Shi, que o professor e que o mestre vão dar para o aluno. Se eu tenho uma turma de alunos mais velhos e alunas mais velhas, o estímulo que eu vou exigir deles vai numa frequência. Se eu tenho uma turma mais jovem, o estímulo é outro. Mas porém, deixa eu cortar. Diga. Meus amigos não guardam, vocês não têm ideia. Tá falando assim de Tai Chi, faz um movimento. Vai fazer um exercício, vai fazer uma hora de aula de Tai Chi Chuan e depois me conta. Uma das coisas que eu mais ouvi dos meus primeiros mestres é, enquanto você é mais jovem, treine duro, treine com bastante vigor, para que você dê para o seu corpo condição e vitalidade para você seguir os 30, 40, 50, 60, 70 anos e você continuar treinando com vigor. O que tem acontecido muito em algumas vertentes do Tai Chi é que a prática tem ficado cada vez mais alta, cada vez mais na vertical e tem se exigido pouco do corpo. Entendi. E a ideia do Tai Chi, lembrando dos trabalhos dos tendões, dos ossos e dos músculos, é aumentar tônus dos músculos, fortalecer os ossos e mobilizar os tendões. Mas, mestre, como que pode? A pessoa que faz qualquer tipo de luta, ela já vai no gás e vai... O Tai Chi trabalha a suavidade. E do nada vocês vão para o impacto, quer dizer, é muito difícil. Isso é um outro conceito bem legal, porque lembra que a gente está falando do Tai Chi da família Shen. Sim. O Tai Chi da família Shen ainda mantém os dois estímulos dentro da sua base de técnicas. Então, existem movimentos lentos e mais cadenciados. Existem rotinas e taolus que são de movimentos mais dinâmicos e rápidos.
Então tem exatamente isso que você mencionou. Então eu vou trabalhando a movimentação lenta, mobilizando a energia que eu tenho no meu corpo, e daí não tem nada de místico nisso, né? É uma energia que mantém a gente vivo. E aí, em determinados momentos, eu faço movimentos mais rápidos e explosivos. Então, é um sistema, é uma linhagem de Tai Chi que preserva justamente a alternância entre Yin e Yang. Não é só o tempo inteiro lento e suave. Tem momentos lentos e suaves, com momentos rápidos e dinâmicos. Eu estava vendo Tem uma essa aula, alternância. Eu estava espionando uma aula do mestre Gil, ele estava com os alunos, estava assim, acho que era aula praticamente quase que reservada e tal, ele estava na parte inferior lá do prédio da Shaoxing. Sim. E eu fiquei com pena dos meninos, né? Assim, no sentido, porque o Tai Chi Chuan, as pessoas veem o senhorzinho lá fazendo movimento, mas isso é tão fácil. Sim, mas uma hora que aqueles meninos ficaram fazendo aula, mestre, o que é aquilo? Exatamente. Porque é muita energia e é uma combinação de suavidade e velocidade que Bruce Lee sempre defendeu. E é muito comum, Márcio, quando a gente recebe alunos de outras modalidades, do taekwondo, do karatê ou até mesmo do kung fu, é muito comum eles se surpreenderem com Tai Chi. Nossa, mas isso é Tai Chi, eu estou aqui ensopado, estou sentindo minhas pernas, senti um trabalho muito intenso e muito diferente do que eu estava acostumado a fazer. Então essa é uma primeira surpresa. Isso tem a ver com aquilo que eu mencionei antes, que é, não podemos esquecer que é uma arte marcial. E treinar o Tai Chi nessa perspectiva da arte marcial significa pedir para o nosso corpo cada vez mais presença, cada vez mais tônus e cada vez mais mente presente, com a frequência mental também mais tranquila. Então, são esses elementos que têm que aparecer na aula. E aí, às vezes, a gente recebe alunos querendo já fazer a movimentação suave, só que o corpo ainda não entendeu o movimento. E aí fica um conflito, né? Eu quero fazer suave, mas a minha perna está tremendo aqui. Sim, a sua perna está tremendo porque o seu corpo ainda está fraco e precisa de tônus. Precisa de um trabalho muscular aí. Não é assim de uma hora para outra que você manifesta o suave, né? Lembra que o Tai Chi trabalha com a ideia da alternância, que é justamente o Yin e o Yang. Verdade. Essa força, essa ideia da alternância, ela aparece no movimento. Então, para eu manifestar suave, eu tenho que conhecer o oposto do que é suave. Eu tenho que treinar mais duro, eu tenho que entender, do ponto de vista biodinâmico, o meu corpo. Como é que o meu corpo funciona? Como é que os meus músculos estão do ponto de vista de tônus? Mas nós que praticamos Kung Fu, nós não podemos nunca nos desvincular do Tai Chi, porque a gente trabalha essa energia, precisamos dela. Exatamente, né? exatamente. Mestre, eu vou chamar para isso o assessor da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, Claudemir. Mestrão, bem-vindo! Bem-vindo, mestrão! Tudo bem? Bem-vindo. Defesa pessoal em 2 minutos, quero ver, hein? Com certeza. Hoje a gente traz aqui um tema que é o bullying. Aqui, mestrão, vem mais pertinho aqui. Mais pertinho? Isso aqui. Vamos lá. Hoje nós trazemos o bullying, né, como um tema que está em voga direto nas escolas. A gente traz uma essência aí, uma pequena porção que as crianças, às vezes, na internet, veem brincadeiras e acham que aquilo é normal, é comum. Entendi. Né? Então a gente traz aí hoje uma representação disso e um treinamento, né? A questão do treinamento para que as crianças possam se desvencilhar de uma situação dessa. Vamos lá, então, curtir e aprender essa instrução. Pessoal, acabamos de ver aí uma situação de bullying. O bullying é um problema no mundo inteiro e as crianças não sabem muito o que fazer. Vamos entender melhor. O agressor, ele vem e segura no pescoço da menina. Ela passa numa situação de desespero e realmente acaba não agindo. Mas se ela tem a consciência técnica,
ela pode passar a mão aqui, ó, por cima, passando o braço para retirar essa pegada. Esse é um momento que o golpe fica fácil, está aberto e ao mesmo tempo a pegada acontece. Bate, domina esse braço, segurando ele e abrindo para uma joelhada. Empurra, gera espaço e foge. Isso é muito importante. Não ao bullying. Para se defender, você precisa saber como agir. E a defesa pessoal pode ajudar você nisso. Cyrus. Maravilha. Mestrão, obrigado. Abraço, saudações ao mestre Kim Serrano, mestre do Norberto. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Defesa Pessoal em 2 minutos, Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. E nós falando de Tai Chi Chuan, falando de arte marcial, as pessoas treinam para vários motivos, né, mestre? Temos as situações da realidade urbana, que é trágica e tal. Sim. E nesse período que nós passamos desde 2020, treinamos para quê, mestre? Pois é, inclusive nós tentamos, né, Márcio, uma agenda anterior no ano passado, mas aí não foi possível. Eu acho que nessa fase da pandemia, essa fase mais intensa e mais aguda que a gente acabou de passar, ainda estamos na pandemia, é verdade, mas numa fase um tanto diferente, eu acho que o foco principal nessa fase mais crônica da pandemia foi autocuidado, foi manter a saúde do ponto de vista mais amplo possível, pensando saúde não só corpo, físico, mas também, sobretudo, saúde mental. Uma das coisas que mais apareceu aí nessas aulas que eu conduzi de maneira virtual, nessa fase da pandemia, foi alunos com questões aí emocionais, ou porque estavam muito tempo em casa, ou porque tinham perdido o trabalho, enfim, tinham situações emocionais, ou porque estavam apavorados com a pandemia. Então, a gente tem que sempre lembrar que a arte marcial também cumpre esse papel de dar para a gente recursos e forças do ponto de vista emocional também, para a gente lidar com situações tão conflituosas como essa. Mas desencadeou assim, não poupou ninguém. Os alunos, exatamente, os mestres também. Exatamente. Eu imagino o quanto foi difícil para você ver a escola vazia, não é isso? Difícil ver a escola vazia. Nós quase fechamos a escola, Então, quase jogamos a toalha, como se diz, no ambiente da luta. Quase jogamos a toalha e quase fechamos o prédio. E aí a gente foi ali buscando e usando também o recurso que a gente tem do ponto de vista de arte marcial, foi tentando encontrar caminhos para sair disso, para manter a escola funcionando. E aí hoje a gente está numa situação absolutamente diferente, né? Com a retomada gradual das atividades e com a volta de alguns alunos, tem um pouco mais de respiro, né? Então tem uma mudança aí. Ou seja, a esperança é real, já exatamente, não é. exatamente. É real. E uma coisa que ficou forte também nessa fase da pandemia foi o quanto foi necessário criar uma coisa que eu chamei com os meus alunos de rede de afeto. Porque, veja só, quando a gente estava no presencial, todo mundo se encontrava dentro da academia, 20, 30 pessoas, e aí tinha ali um intervalo entre uma aula e outra, tinha um chá na entrada da escola. Sim. Então tinha uma rede ali que funcionava como para trocar afeto. Quando a gente fecha a escola e vai para o virtual, isso quase que desaparece. Então, a história do virtual, no nosso caso do Tai Chi, veio também de alguma forma para a gente manter isso acesa, para dar também condição dos alunos de trocarem ideias. Então, terminava a aula, sempre tinha um bate-papo. O mestre está me falando que essa energia não foi quebrada. Exatamente, exatamente. A gente estendeu essa energia física ali, do espaço físico, para essa dimensão virtual. Quando nós falamos Tai Chi, o mestre me corrija, por favor, então nós falamos Tai, né, que é supremo, né, mestre? Isso? O Chi é o Kiai do japonês. Eu não sei coreano, viu, qual é o nome da energia, mas Kiai? Kiap. O mestre está me contando, é Kiap, em coreano. Então,
é a mesma linguagem. Não é isso? Tem uma diferença, Márcio. O Tai é absolutamente correto. O Ji, que na verdade em pinyin é J-I. O Ti, isso. que é de energia, a gente... É o C, né? É o C-H-I. Certo. Então, na verdade, esse Ji do Tai Chi não tem a ver com... O Ti da energia. com o Ki. É uma outra ideia. Quando a gente pega as duas palavras, Tai Chi, essas duas palavras significam Yin e Yang. Significam alternância e harmonia entendi. dos opostos. Não é o ideograma, então, a leitura do ideograma, é a simbologia. Exatamente, é a simbologia. exatamente. E o Chuan, que tem a ver com Chuan, punho. cultura, tem Chuan no chinês é boxe, né? Isso, É exatamente. punho, é punho. Luta, boxe, punho. Tá, então E na tem essa China diferença. existe torneio de Tai Chi Chuan, né? Tem bastante. Torneio. Não é Bastante. torneio de movimentos, não, torneio de luta, é o que eu tô Tem falando. também os torneios de movimentos, mas sobretudo tem os torneios de luta e você olha a luta e você fala, nossa, mas isso é Tai Chi? Sim, isso é Tai Chi. Porque tem a parte de luta. As escolas tradicionais, sobretudo a escola do meu mestre, treina todos os dias muito. Mestre luta. Gil passou uma boa temporada na China. Sim, passei uma boa temporada na China. De 2015 para 2016 foram 8 meses, depois 2017, 2 meses, 2018, mais 2 meses e 2019 também 2 meses. E aí depois veio a pandemia e Claro. a gente não conseguiu ir mais. E agora com a gente retornando, claro que o calendário para 2022 pode ser pensado, olha né? só, ontem mesmo eu falei com o meu mestre na China Ah. justamente sobre 2022. Oh, Então tem coisas aí, novidades para 2022 e quem sabe, se a ambiência for favorável aí, a gente consiga levar um grupo de alunos para a China nossa. em 2022. A depender Vai aí das depender, condições sanitárias, enfim, e até mesmo da abertura na China para Sim, sim. receber estrangeiros. Vamos trabalhar. Ou até mesmo do mestre voltar para o Brasil. Opa, a gente agora tem que... Pra- Nós vamos seguir fazendo o que temos feito desde 2020. Vamos nos cuidando, não é Exatamente. isso, mestre? E onde o pessoal encontra mestre Gil Rodrigues, para Bom, ter eu- mais Eu informações? continuo dando aula virtual. Eu tenho um grupo de alunos que ainda não aderiram ao presencial. Então a gente tem aulas todos os dias, inclusive domingo. Ó, Domingo são aulas abertas no Instagram da escola, depois a gente pode colocar aqui Sim. na descrição. E aulas presenciais lá na sede, na Santa Cecília, bairro da Santa Cecília, que é no Shaoshan, que é o Centro Cultural. Então a gente tem aulas de terças a sábados, e incluindo horários à noite e de manhã. Então tem a Shaoshan, pode procurar a Shao, S-H-O, depois eu vou ver se a produção coloca pra gente, né? Fica mais fácil para os Sim, amigos sim. ver em guarda, né? Mas ali tem o Tai Chi Chuan e tem o Kung Fu, tem o Kung Fu também. de Márcio Shifu, que é que vem lá do Mestre Shi de Taiwan. É verdade? E Márcio, eu queria falar só uma outra Claro. coisa sobre Tai Chi. Acho que é uma pergunta bem recorrente que me fazem. Alguns alunos que mudam de escola de Tai Chi e vêm treinar o estilo Shen, a primeira surpresa que tem é: nossa, eu nunca senti um estímulo tão forte no meu corpo quanto esse. Então sente as pernas tremendo, transpira bastante, percebe que tem uma exigência física. E o que eu tenho falado para esses alunos e para outros alunos é aquilo que eu já mencionei aqui. Não podemos esquecer que a gente está falando de uma arte marcial. Você pode treinar uma arte marcial, qualquer uma delas, mantendo o teu corpo numa base muito mais alta e exigindo pouco do seu corpo. Você pode treinar dessa maneira, flexionando um pouco os joelhos, baixando um pouco na base. Se você baixa pouco, você deixa de aumentar o tônus das pernas, e a gente, quando fala de arte marcial, a gente precisa de base firme. Tem que ter base. Então é importante que as pessoas entendam que aproveitem a idade da juventude, essa idade mais jovem, e treinem com bastante intensidade. E se você está numa idade mais avançada, treine também com bastante intensidade, mas respeitando os limites do seu corpo. A gente não pode se desconectar dessa dimensão da luta, mesmo que você não vá lutar. Você precisa entender a arte marcial enquanto
enquanto tal, enquanto arte marcial. Se você quer treinar somente para manutenção da saúde e não para lutar, tá tudo bem. O importante é você entender que você está treinando uma arte marcial. E está tendo uma comunicação com a ancestralidade, Exatamente. com o mundo da energia, é espetacular, não é verdade? A nossa mente, um dia nós vamos ter um pouquinho desse conhecimento, né, mestre? O Ocidente ainda está um pouco lento nessa compreensão, não é isso? E essa coisa da ancestralidade tem um outro elemento importante, que é toda vez que eu me conecto com um aluno, que eu dou aula para você, é como se você me ajudasse a me conectar com o meu mestre. E automaticamente com o pai dele, com o avô dele, com o tataravô dele. Então, esse aspecto da ancestralidade não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa muito prática. Na relação com você, você me ajuda a manter presente essa dimensão da ancestralidade. E é isso que dá para a gente condição de entender o legado, entender a importância dos mestres que nos antecederam e dá para a gente condição de olhar para frente e falar, esse é o caminho que eu vou trilhar, honrando quem veio antes de mim. Mestre, nós estamos terminando, mas acho que cabe uma perguntinha bem sobre isso que você está me contando. Quando você está ensinando o primeiro movimento para o aluno que nunca treinou Tai Chi Chuan, você revive os seus primeiros movimentos também? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o grande barato dessa nossa ocupação, dessa nossa missão. Ser professor tem a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade de, na relação com o aluno, eu conseguir rever a minha prática, rever os meus movimentos. Então, se você tem uma dificuldade para aprender a fazer um movimento, e eu demando, e você me demanda mais tempo, pode parecer que alunos às vezes falam para mim assim, nossa, professora, eu sou muito cabeça dura, desculpa te dar trabalho. Não, você não está me dando trabalho. Você está me ajudando, inclusive, a entender melhor o movimento para poder te ensinar. E para poder ensinar para outro aluno que apresente uma dificuldade semelhante. Essa energia do Tai Chi não para, não é estática. O tempo inteiro isso está se manifestando. Mestre, muito obrigado pela aula, pelo treino mental, pelo treino espiritual, digamos assim. Obrigado a você e parabéns aí pelo programa e parabéns pela resiliência em manter aí o programa ativo e trazendo conteúdos tão primorosos para todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, viu? Amigos em guarda, saúde e paz.